Confesso que se o mundo acabasse agora, eu ia para cada vez. Pois eu pude grandemente a presença de Deus nessa noite. As pernas chegam a tremer, o coração acelera. Pastor Jailson, Deus é na tua vida. Muito passado esse tempo ministrando, né? Aí o pastor mandou o link do culto para mim. Eu esqueci até de avisar para o senhor, pastor, assisti o culto todo. Isso é uma bênção. Deixa Deus te usar. Tem grandes coisas. Abra sua Bíblia comigo. O Evangelho de Mateus, capítulo 21. Quando você não abre a Bíblia, eu quero fazer uns agradecimentos ao pastor Olavo pela sua paciência comigo, pois como eu trabalho por escala, então não é todo dia que estou disponível. E graças a Deus, Deus fez exatamente o que Ele queria. Escolheu o dia certo, na hora certa e no momento certo. Pois a Bíblia vai dizer que lá em Eclesiastes 3 há um tempo determinado para todas as coisas. Então era um tempo de Deus que eu estivesse aqui nessa noite de hoje. E assim que eu cheguei aqui, pastor, eu vinha com uma mensagem no meu coração a pregar sobre Davi. Mas quando começou o culto, Deus começou a trazer essa mensagem no meu coração sobre Pedro. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 15, que diz assim. 21, na verdade, 21, a partir do versículo 15, que diz assim. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Amém, irmãos? Esse Evangelho de João, na verdade, essa passagem de João é muito interessante, pois a gente vai acompanhar nos outros evangelhos, os evangelhos sinóticos, que são o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, o qual tem a origem das mesmas histórias, até nas mesmas sequências. Já o Evangelho de João é um evangelho diferente, pois o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas começa da genealogia de Jesus até a sua morte e ressurreição. Já no Evangelho de João já começa diferente, dizendo: E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Evangelho de João é diferente dos outros evangelhos, pois o Evangelho de Mateus escreveu destinados aos judeus, como se a salvação fosse feita para os judeus. O Evangelho de Marcos, ele direcionou o seu Evangelho para os romanos, como se ele tivesse dizendo: a salvação chegou até vocês também. Já o Evangelho de Lucas, ele escreve para um homem chamado Teófilo. E o Evangelho de Lucas é direcionado aos gentios, dizendo: a salvação, como é para os judeus, como é para os romanos, também é para vocês. Já o Evangelho de João começa diferente, porque a carta de João é uma carta universal. Pois aí a gente vai ver que Mateus apresenta o Evangelho para os judeus, Marcos apresenta para os romanos, Lucas para os gentios. Já João apresenta o Evangelho para todos nós, pois ele vai dizer lá em João, capítulo 3, versículo 16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o mais interessante na história de Pedro, que para que chegar aqui nessa parte, teve uma história, teve um passado, teve uma trajetória. E o seu momento não define a sua história. O seu momento agora não define o que Deus tem para a sua vida. Pois a Bíblia vai dizer no capítulo 5 de Lucas que Pedro está lavando as redes com Tiago e João, quando Jesus vem passando na beira do lago e vê aquele barco ali parado com os barquinhos e pergunta a Pedro: deixa eu ver do barco para Pedro permite que Jesus entre. E o que eu acho mais interessante, irmãos, que Jesus entrou no barco de Pedro porque o barco estava vazio. Será que se o barco de Pedro tivesse cheio, Jesus teria entrado?
acerca de situações que a gente passa na nossa vida, acerca de desertos que a gente passa na nossa vida, para a gente se aproximar de Deus. Aí vamos para isso, eu vou falar agora. Na tempestade no capítulo 4 de Marcos, a Bíblia vai dizer que Jesus entra no barco e disse: passamos para outra banda. Se Jesus disse passamos, ele está dizendo: eu vou com vocês. Ele não disse vá lá e passe, ele disse passamos. Só que quando Jesus entra no barco e diz passamos, a Bíblia vai dizer que Jesus dorme. Uma tempestade se levanta. Uma tempestade para testar a fé dos discípulos. Pois Pedro, Tiago e João eram pescadores. A tempestade se levanta e nem os pescadores estavam conseguindo lidar com a tempestade. E lá em Lucas vai dizer: e aproximando-se os discípulos despertaram. E em Mateus vai dizer: chegando-se os discípulos despertaram. Era como se eles estivessem no mesmo barco, na mesma igreja, mas estivessem longe. Mas quando a tempestade se levantou, ele foi lá em Jesus e disse: eu quero o Senhor perto. A tempestade que se levanta na nossa vida é para a gente se aproximar de Jesus. Glória a Deus. E quando Pedro está com o barco vazio, Pedro permite que Jesus entre no seu barco. E Jesus entra no barco, Jesus começa a pregar a multidão. E Pedro dentro do barco, pastor. O que me chama a atenção é que Pedro poderia muito bem deixar Jesus entrar, afastar o barco e ficar na areia dos outros. Mas Pedro quer ficar pertinho. Pedro quer ouvir melhor. Pedro quer dar crédito à pregação de Jesus. E a Bíblia diz: quando Jesus diz afasta o barco do mar, afasta o barco da praia, afasta o barco da terra, afasta o barco do mundo. Entendeu, não? Para a gente experimentar o melhor da nossa vida, tem que estar afastado das coisas dessa terra, das coisas desse mundo. Pois Daniel estava lá na Babilônia, irmãos. Mas a Bíblia diz que quando eles dobravam o seu joelho, a sua janela estava voltada para Jerusalém. Eles estavam toda na Babilônia, mas o meus olhos estavam em Jerusalém. Você pode estar nessa terra, mas você tem que estar com o coração igual Paulo, lá em Colossenses 3. Se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, onde está a destra de Deus. Você ressuscitou com Cristo. Então pense na nova Jerusalém. Você pode estar vivendo na Babilônia, mas que seus olhos estejam na nova Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que Pedro vai, ouve a pregação, termina a pregação, Jesus diz para Pedro: ó, agora ele está levando o barco mais a fundo. Aqui no raso dá para pregar, mas no fundo você vai ter experiência melhor. Viver na comunhão, pastor, com Deus na igreja é bom, mas a comunhão com Deus no nosso quarto é bom. Dobrar o joelho na igreja e sentir a presença de Deus é bom. Você já experimentou orar 3 horas da madrugada? Aí Jesus diz: vamos mais a fundo, vamos mais além, vamos com um grau de intimidade maior. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus manda os discípulos ir até mais fundo, aí olha para os discípulos e diz: ó, lança a rede. Aí Pedro, o pescador, Tiago, o pescador e o pescador. Pescaram todinho, pois é melhor ainda não queria pescar. Já pesquei com meu pai, não sou pescador, mas eu pescava com o outro lado até a praia. Quando era mais novo. Sempre aprecia, mas sempre queria ir. Então sempre melhor do que pescar hoje. Eles também sabiam. Aí Pedro vai dizer: Senhor, a gente pescou muito. Não apanhamos nada. Ele está dizendo mais ou menos: Senhor, a gente foi pescar na melhor hora e a gente não conseguiu pegar nada. Glória a Deus. Mas segundo a tua palavra. Glória a Deus. Ele está dizendo: eu fui pescar no melhor horário e não consegui nada, mas eu sei que a tua palavra tem poder. E Pedro lança em rede. E a rede cheia de peixe. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando a rede cheia de peixe, Pedro diz: ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. Pedro, como um pecador, como nós somos, quando ele experimenta a glória de Deus através de uma pesca, ele diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu não mereço a tua presença. Glória a Deus. Aí Jesus diz: Pedro, tu é pescador de peixe, mas eu vou te fazer pescador de ouro. Entendeu? Glória a Deus.